Feliz sábado. A lição que nós utilizamos hoje na classe bíblica foi de número 11 do livro Nisto Cremos, que diz Crescendo em Cristo. E essa lição ela aborda uma reflexão bem interessante logo no início da sua fala, que diz o seguinte, que todo aquele que nasce em Cristo obrigatoriamente nasce por meio da reflexão de uma morte. É interessante esse paradoxo, né? O nascimento com a morte. Mas a morte está relacionada à morte de Cristo na cruz do Calvário. Então não há nascimento efetivo na vida do cristão se ele não assimilar, se ele não internalizar, aceitar a morte de Cristo. Muito se fala, né, do Cristo bondoso, do Cristo mestre, do Cristo cuidador das pessoas, que curava as pessoas. Mas o ponto mais importante de reflexão de toda a caminhada de Cristo na Terra foi no momento da cruz do Calvário, no momento em que efetivamente se cumpriu o plano da redenção. É importante observar que ao longo de muitos anos, a Bíblia nos relata, através dos seus 40 livros, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, a figura central que é Cristo. E a figura desse plano da salvação, desse sacrifício de cruz. A gente aprende também na Bíblia, e também é ressaltado no livro Nisto Cremos, o quantas vezes Satanás tentou a Cristo, desde o nascimento, em que a família dele teve que fugir para poder preservar a vida de Jesus Cristo, no Getsêmani, na própria cruz do Calvário, nos 40 dias e 40 noites, em que ele foi tentado por Satanás, porque a todo momento Satanás tentou destruir inúmeras vezes o plano de Cristo. E ele não conseguiu, porque Cristo perseverou em oração. Cristo estava em estreita contrição com Deus. E essa sua comunhão com o Pai é que o fortaleceu a despeito da fome, a despeito da sede, a despeito dos temores, da angústia que ele passou, das dores, como a gente aprende momentos antes da captura de Cristo. Todos esses momentos de muita dificuldade na vida dele, todos eles, ele só conseguiu passar porque ele estava em comunhão com o Pai. E esse nascimento na vida do cristão é algo muito importante que a gente precisa sempre relembrar no nosso batismo, no nosso momento de conversão, porque por mais que se diga, não, eu amo a Cristo, eu confio nele, na sua palavra, o mais importante é lembrar desse momento de sacrificial muito relevante, que foi na hora e que desse momento da cruz, de que ele morreu na cruz do Calvário, é que a gente tem a certeza da salvação. Agora Satanás está derrotado. Por quê? O cristão basta olhar e aceitar esse sacrifício de cruz para poder ter uma nova vida em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, como está lá em Gálatas 2:20. É essa percepção que o irmão, ou irmã, deve ter em todos os momentos da vida cristã, porque os desafios, as limitações, as angústias, as provações são inúmeras. A exemplo do que Cristo passou, e nós vamos passar em situação muito menor do que ele passou. Mas o vencimento dele, o crescimento dele, foi esses momentos especiais de comunhão com Cristo. E é isso que a lição do Nisto Cremos nos traz lá no capítulo 11. Essa vontade de permanecer com o Pai a cada dia é que nos dá condições de suportar o pecado. Tem um versículo também no livro de Isaías que eu gosto muito, e que ele diz, né? Deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quando a gente, por algum motivo da vida, cair em tentação, praticar alguma maldade contra o nosso semelhante, a gente basta olhar para a cruz de Cristo. Porque, como diz o finalzinho desse versículo, porque ele é grandioso em perdoar. Então, quando o inimigo nos acusa e que diz, não se arrependa não, você já está com a vida realmente perdida, não volte para esse Deus. É nesse momento que a gente deve lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É essa a missão nossa, enquanto cristãos, de internalizar esse sacrifício em nossa vida e, principalmente,
passar para as outras pessoas essa alegria da morte que nos traz vida. Por quê? Hoje Satanás está derrotado. Ele, no momento do sacrifício especial na cruz do Calvário, ele teve a plena certeza da sua derrota. E a derrota dos séculos, milênios dos milênios. Ele não tem mais como vencer. Mas, por conta do plano dele, ele quer arrebanhar muitos para o exército maligno dele. Mas nós hoje, a partir desse sacrifício muito especial, temos a certeza da salvação. Como nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Senhor. Então, a liberdade, o crescimento, ele só é possível, e a liberdade total do pecado, se olhamos para a cruz de Cristo. Então, esse paradoxo do início, a morte, né, ou a vida, que a nova vida do cristão, ela só é possível mediante a morte de Cristo e a morte de Cristo na cruz. Que Deus os abençoe, que Deus dê a cada um de nós diariamente essa vontade de buscar ao Senhor Deus, por meio da sua palavra, do estudo diligente da Bíblia, comprometido e principalmente por esses momentos de oração.